Tem gente que não se preocupa em incomodar. Bando de gente sem noção. Vocês já tiveram a sensação que parece que as pessoas perderam completamente a noção do coletivo? Por que será que tem gente que age como se ela vivesse sozinha no mundo? Como se não houvesse outras pessoas ao lado delas? Sério, eu fico besta como tem gente que coloca o rádio na rua pro quarteirão inteiro escutar. Essas pessoas não se importam se estão incomodando o outro ou não. Ou no metrô, que tem aquela galera que fica comendo salgadinho e deixando o farelo cair em cima de você, da sua perna. Ou lixando a unha pro pó da unha cair em cima de você. E tem um cara que senta com a perna arreganhada. Às vezes você tá no caixa do supermercado e aí você mantém uma distância aguardando a outra pessoa ser atendida. Quando é a sua vez, a pessoa que tá atrás já vem encostando aqui em você. Esses são só alguns exemplos de atitudes que mostram uma total falta de noção, de cuidado com o espaço e o bem-estar coletivo. É como se para essas pessoas o mundo girasse apenas em torno delas. Esses incômodos que parecem pequenos, eles vão se somando no dia a dia e virando estresse, ansiedade, cansaço, e tudo isso vai corroendo o nosso bem-estar. E no final do dia a gente nem sabe mais por que a gente está tão exausto. Agora, se você olhar com calma também, você vai ver que existe muita gente legal no mundo. Por exemplo, eu tenho uma vizinha que ela está fazendo reforma. E sempre que ela me vê, ela pede desculpa, mas ela nem está fazendo tanto barulho assim. Mas mesmo assim, ela se preocupa se ela está incomodando ou não. Ela está incomodada com a possibilidade dela estar incomodando. Gente, gentileza não é fraqueza, é força de caráter. Quem tem empatia consegue enxergar além do próprio umbigo, isso é raro. Já o vizinho aqui do primeiro andar, ele coloca o som tão alto que você consegue escutar uns 5 andares para cima. Em um mundo de gente sem noção, ter empatia é um ato revolucionário. As pessoas são assim, elas são diferentes. E é claro que é positivo ter um mundo onde as pessoas são diferentes. Mas é melhor ainda quando a gente tenta e se preocupa com não prejudicar a vida do outro. Eu lembro que quando eu morava com a minha mãe, no prédio dela tem um grupo de pessoas que quando faz festa, esse grupo coloca o som numa altura que você consegue escutar lá da ponta do quarteirão. E aí eu fico me perguntando, como tá a vida da pessoa que mora no apartamento que fica em cima do salão de festas? Gente, eu gosto tanto de mim, por mais que muitas pessoas falem, nossa, o Dirceu é pesado, ele é briguento. Eu me acho tão leve, eu procuro sempre respeitar o espaço dos outros, eu me acho tão do bem. Claro que eu tenho teto de vidro, alguma coisa eu posso fazer que acaba ali incomodando alguém, sem eu perceber. Mas de modo geral eu procuro respeitar e pensar no próximo. Só que eu consigo me admirar. Eu gosto de olhar as coisas que eu faço, eu gosto de ver as coisas que saem da minha cabeça. Por isso que eu falo sempre, olhe para dentro de você e saiba quem você é. Porque muitos podem te pintar de qualquer coisa, mas você sabe da sua essência. Quando você tem clareza da sua essência, dos seus valores, das coisas que te fazem ser uma pessoa do bem, nada do que falam sobre você te atinge de verdade. Nós somos condicionados a sempre nos criticar e nunca reconhecer o que a gente tem de bom. Somos condicionados a sempre procurar o erro, a sempre procurar aquilo que temos que melhorar. Mas é vital também nós identificarmos os nossos pontos positivos e reconhecer também essas qualidades que nos fazem únicos e valiosos. Quando foi a última vez que você reconheceu a sua própria luz, as suas qualidades, a sua capacidade de ser diferente e ainda assim ser respeitoso, a sua empatia, a sua essência? Muitas vezes as pessoas que não respeitam o espaço do outro, esses chamados sem noção, que são pessoas que interrompem conversa, que tomam todo o espaço num bate-papo, que faz comentários inconvenientes, algumas vezes, na verdade, essa pessoa pode nem estar sendo maldosa, ela está apenas desconectada dela mesma. A falta de autoconhecimento dessa pessoa impede ela de reconhecer o impacto das ações dela na vida do outro, o impacto do comportamento dela na vida do outro. Quando a gente se conhece melhor,
A gente entende os nossos limites, as nossas emoções e até os nossos excessos. E aí a gente consegue ajustar a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. O autoconhecimento, ele não é só um caminho interno. Ele melhora e muito a forma como a gente se conecta com o mundo. E como lidar quando você encontra uma pessoa sem noção na sua vida? Nem sempre a gente consegue evitar essas pessoas. Elas estão assim por toda parte, na sua vizinhança, no trabalho, no metrô, no caixa da fila do banco, na fila do mercado, mas dá para escolher como você reage a isso. Em muitas situações é necessário impor limites, ser firme, mas também tem diversas outras coisas que a gente consegue fazer. Não compre briga, não precisa você dar uma lição de moral nessa pessoa. Porque, como eu falei, muitas vezes quem é sem noção, às vezes nem percebe que é. Se aquilo não tem impacto no seu dia a dia, o ideal é você avaliar se é possível relevar. Se é possível relevar, se não tem impacto no seu dia, deixa pra lá. Respira fundo e sai de perto. Tem gente que só aprende com a vida mesmo. E às vezes o melhor a se fazer é se afastar. A sua saúde mental vale mais, pode acreditar. Não deixe isso te contaminar. Conviver com quem não tem empatia pode te deixar irritado, estressado e até fazer você virar uma pessoa amarga. Mas tenha cuidado, porque isso vai contra quem você realmente é. Não deixe que o comportamento dos outros mude o seu caráter. Continue sendo quem você é, com respeito, educação e principalmente consciência. Quando você precisar falar, fale. Se for uma situação recorrente e você se sentir seguro, vale a pena você ir falar sim. Mas também você não vai lá no bar comprar briga com um monte de gente sozinho que pode estar armada para fazer alguma coisa contra você. Tenha inteligência. Escolha o momento certo e use o tom adequado. Cuide da sua energia. No fim das contas, o que está ao seu alcance é o seu comportamento. Você não vai mudar o mundo inteiro, mas você consegue manter a sua própria energia limpa. E isso é o que importa. Gentileza, empatia, bom senso são as suas armas. E elas são mais fortes do que parecem. O mundo anda cheio de gente sem noção, mas você não precisa entrar na mesma frequência. Às vezes o verdadeiro poder é simplesmente ignorar e seguir em paz do seu jeito, com a sua verdade. Respeite as pessoas, respeite os espaços dos outros, não incomode e vá viver a sua vida. Vá construir a sua vida com a sua verdade. Você consegue identificar gente sem noção ao seu redor? Na sua vizinhança, no bar aí da sua rua, no seu trabalho, no transporte público? E como você faz para manter a sua consciência em paz, a sua energia limpa? Conta aqui pra gente nos comentários. Obrigado!